Os dados que nós vemos são realmente prejudiciais para a atividade económica. As ações como o corte dos impostos até podem resultar. Essencialmente, aqui tem a ver com as pessoas com um rendimento alto. Agora vamos analisar a candidatura de Donald Trump para eleições presidenciais de julho, caso se ele tornar-se o presidente e vai implementar as suas reformas, especialmente a reforma fiscal. O que isso significa para a economia de julho? Em geral, eu acho que vai ser negativo para a economia do Juá. Isso é bastante interessante porque normalmente o corte dos impostos é feito para incentivar as despesas do setor privado, porque assim eles têm menos restrições de impostos. Mas a proposta dele é cortar rendimentos de impostos por 10 trilhões de dólares ao longo da próxima década, o que tem de ser financiado. Para financiamento existem duas maneiras, ou reduzir despesas ou permitir que a déficit vai aumentar. Se reduzirmos as despesas, isso vai gravemente afetar a economia do Juá. Nós calculamos que, caso se ele vai implementar esse tipo de reforma, então isso levará a economia do Juá à recessão logo no fim do primeiro ano. Mesmo se ele não financiar e vai permitir o aumento da déficit, isso vai causar subida nas taxas de juros, que eventualmente vai afetar o investimento das empresas e gastos dos consumidores. Portanto, não temos qualquer perspectiva positiva para o corte dos impostos. Relativamente ao fato que você mencionou que o Donald Trump poderá levar a economia do Juá em recessão até o final do ano, quão grave isso pode ser? Parece ser bastante mau. Os dados que nós vemos são realmente prejudiciais para a atividade económica. As ações como o corte dos impostos até podem resultar. Essencialmente, aqui tem a ver com as pessoas com um rendimento alto. 0,1% de rendimento estão beneficiando de 20% de corte dos impostos. Mas mesmo se você expandir para acima de 1%, vamos ter 40% de corte dos impostos, que não é muito bom. A política de imigração é também prejudicial em termos de crescimento da população e crescimento da força de trabalho. A proposta que ele fornece para a atividade económica geral provavelmente não vai nos levar para um ambiente económico mais forte. Então nós não temos previsões positivas, especialmente se acrescentarmos ao ambiente de protecionismo comercial. E se você adicionar as questões do México e a China, que são maiores parceiros comerciais com a UE. Agora que você mencionou essa inclinação para a economia relativamente aos 40% para as empresas do Juá, por exemplo, isso é vantajoso? Será que é possível ter benefícios disso? Eu acho que muitas empresas podem beneficiar-se dos impostos mais baixos, mas aí surgem perguntas. O que acontecerá com déficit, gastos do governo e as taxas de juros? Em seguida, isso poderá levar para um aumento das taxas de juros, que no final seria realmente prejudicial para as empresas. Portanto, deve haver uma abordagem de duas fases. Numa fase inicial, isso poderá ser encorajador de pagar impostos mais baixos, mas temos de perceber que depois vamos ter de pagar as taxas de juros mais elevadas. Mesmo a situação tem a ver com os consumidores e pessoas com rendimento alto. Portanto, impostos mais baixos não necessariamente estimulam mais gastos. E se você não faz muito para estimular os gastos na extremidade baixa, você não vai ter muitos benefícios dessa redução dos impostos. Gregório, muito obrigada por nos acompanhar e partilhar a sua opinião conosco. Obrigada pela sua audiência. Caso se gostou da entrevista, coloque um like e um comentário na Dukascopy TV.